E vamos para mais um react no seu canal favorito. Hoje eu quero entender a treta da Hybe. E eu vou reagir agora na Tisa. Vem comigo pro YouTube. O nome do vídeo é A Queda da Hybe, a maior fanwar do K-pop. Eu espero que nesse vídeo elas consigam me explicar o que tá acontecendo. Porque o pessoal no thread já me falou mais ou menos o que é, o que tá rolando, mas eu não fui a fundo. E eu quero trazer isso com vocês aqui. Vamos lá. Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre o Exposed da Hybe. A gente tá vendo em 2024, em tempo real, a queda da Hybe, a empresa revolucionária que começou Mas tá nesse nível de queda? Já tá no nível de ter queda da empresa? há muitos anos atrás. Não era uma empresa que tinha nome na Coreia, mas é uma empresa que levou o K-pop pro mundo nos últimos 5 anos e se tornou o maior conglomerado de música do mundo. Parecia ser revolucionário, parecia ser uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Uma visão um pouco mais humanizada, parecia, é o que tudo indicava, né? Uma visão um pouco mais onde eles faziam valer o slogan, né? We believe in music, a gente acredita em música. E a empresa que revelou nomes como o BTS também potencializou aí pro mundo outros nomes já consolidados, como o Seventeen. Tinha até há pouco tempo atrás o Justin Bieber no catálogo. Realmente. Pô, a Hybe tinha o Justin Bieber? Eu não sabia disso. Não sabia disso. Parecia ser uma promessa gigantesca pra música no geral. Só que agora com o Exposed, onde a gente... Galera, pro vídeo não ficar muito grande, eu vou colocar ele em 1.5, tá? Porque são 24 minutos de vídeo delas. Eu acredito que o vídeo vai estar muito bom, trazer muitas informações, mas pro meu vídeo não ficar muito grande, porque se dela tem 24, o meu vai ficar com 40 minutos. Então, 1.5, tá? Desculpa. A gente tava vendo coisas nada profissionais acontecendo na empresa. Eles claramente favorecendo um artista a outro e falando mal basicamente do K-pop inteiro, se portando como, sei lá, Stan Twitter. A gente ficou assim, vamos ter que dar um passo pra trás pra entender, tipo, a gente sabe que competições amigáveis acontecem o tempo todo, mas vê que um bando de executivo tá tirando tempo pra ficar falando sobre o membro do grupo X, membro do grupo Y, falando da aparência de outros idols, da relação que os outros idols têm com o fandom, sobre quem tá namorando quem, sobre que música... Pô, chegou nesse nível. Assim, eu ouvi o pessoal comentando que tava rolando isso, mas pra mim a treta era sobre questão financeira, pagamento, paga mais um do que o outro, investe mais em um e outro. Eu não sabia que tinha chegado no nível de, praticamente, de fofoca, né? Que flopou, que não flopou. Isso na intranet da empresa, como se fossem documentos de suma importância. Deixa todo mundo do K-pop de queixo caído. A gente vai contar toda essa história pra vocês. Se inscreva no canal dela aqui nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e nos ajuda a chegar. Inscreva no canal da Natisa, tá? Elas estão com quase 300 mil inscritos. Inscreva no canal delas. Em 300k. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. No Natas TV a gente faz muito vídeo sobre drama. Vai lá seguir a gente, porque se você fica só aqui você perde muita coisa. Bom, gente, igual a Nath disse, em 2024 a gente tem acompanhado a queda da Hybe desde o início do ano. A gente fez diversos vídeos aqui no canal, se vocês quiserem entender os pormenores de cada uma dessas fases. Podemos fazer uma playlist, né? Exatamente, playlist queda da Hybe pra vocês entenderem tudo. Mas só pra relembrar aqui no início desse vídeo, no início do ano, mais ou menos em abril, maio, começou a guerra civil da Hybe. O que aconteceu? A Hybe primeiramente veio dizer que a Min Hee-jin, que era, né, até naquela época, a CEO da Adore e a pessoa que estava por trás do grupo New Jeans, estava preparando um golpe para desvencilhar a Adore da Hybe, cometendo uma traição imperdoável. O nome disso é emancipação hostil. Exatamente. Dos negócios. Era isso que a Hybe estava acusando a Min Hee-jin de querer fazer. E ao longo daquela mesma... Essa Miridin, ela é uma produtora, ela é uma empresária. Gente, desculpa, eu não entendo nada. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês no comentário também para poder me explicar essas pessoas que estão aparecendo, esses nomes. Talvez eu tenha até começado pelo vídeo errado para entender, né? Mas vamos lá. mesma semana, a Min Hee-jin pôde dar o seu lado da história numa coletiva de imprensa, falando que na verdade não tinha nada disso, que ela só estava reclamando com a empresa porque ela tinha achado o conceito de um outro grupo feminino da empresa, o Elite, muito parecido com o trabalho que ela havia feito com o New Jeans, e ela estava querendo entender o que estava acontecendo ali. No final das contas, o mundo se dividiu, mas a Coreia acabou escolhendo um lado claro nessa história, que foi o lado da Min Hee-jin, porque segundo os coreanos, ela estava representando a revolta do proletariado, tipo assim, a pessoa que é explorada todo dia pela empresa, mas agora ela tá lá se revoltando contra essa exploração. É isso, é isso. Acabei de fazer um react agora da música do Hype, No Doubt, que tem isso também. Os caras estão passando calor dentro do escritório. Inclusive, já saiu. Vai lá, vou deixar em algum lugar aí. Já saiu, assiste lá. Que as grandes empresas fazem com os seus trabalhadores. E se vocês conhecem alguma coisa da Ásia, você sabe que são pessoas, assim, mais recatadas, que falam, assim, de forma mais discreta, que nunca, ou quase nunca, se opõem muito facilmente a autoridades. É assim que todo mundo lá é treinado pra ser, é assim que a cultura deles ensinam eles a se tornarem ao longo da sua vida. E ver a Min Hee-jin quebrando protocolo, chegando e apontando o dedo na cara de um tanto de engravatado, principalmente uma mulher. Falando, cara, me chamaram pra isso, isso e isso, porque a Min Hee-jin tinha uma carreira extensa no K-pop. Ela foi a pessoa que reformulou tudo que a gente conhece como estética no K-pop atualmente. Ela foi a pessoa que idealizou esses álbuns de K-pop extremamente diferentes do que a gente encontra em CDs ocidentais, com photocards e conceitos interessantes e... Então ela é a braba. Ela que fez o K-pop ser o K-pop, que fez a gente gostar de K-pop. Então, preciso saber mais sobre essa mulher.
diferentes, enfim, coisas que nem pareciam álbuns mesmo, CDs. Ela também envisionou toda essa coisa dos clipes de K-pop serem interessantes visualmente, Porra, então eu já amo essa mulher. Eu já amo. Eu precisava saber quem era essa pessoa que tinha trazido esse conceito de contar a história nos clipes, de ter a fotografia boa. Eu ia falar palavrão. Cara, eu preciso conhecer essa mulher, preciso ir atrás dela. explosões de cores. Antes da Mirrodin era uma coisa bem diferente. E a Mirrodin se tornou um grande nome, e quando a Hybe começou a crescer, antes era Big Hit por causa do sucesso do BTS, e eles conseguiram expandir o catálogo deles com essa ideia de comprar subsidiárias com grupos já existentes pra todos se tornarem parte de uma família só. Expandindo o catálogo, eles trouxeram a Mirrodin da SM Entertainment, que era a maior empresa de K-pop da história, pra ela conseguir fazer as suas próprias aventuras e seus próprios grupos num selo próprio, onde ela administraria. A princípio, ela viria como uma consultora de grupos da Hybe que já estavam em fase de treinamento, mas aí ela acabou por ir montar a sua própria subsidiária dentro da Hybe, e assim que as empresas, apesar de estarem respondendo ao mesmo conglomerado, têm a sua emancipação, percebe? E é nesse lugar que ela se sentiu lesada, porque outras subsidiárias que, apesar de estarem sob o selo da Hybe, não eram grupos que ela havia produzido, ela viu que muitas similaridades de conceitos e sonoridades com o New Disc, que foi o grupo que ela idealizou, o primeiro grupo que ela fez ali em cima do selo da Hybe, estavam incomodando ela, né? Porque ela falou, gente, esses grupos estão muito parecidos. E na verdade, antes mesmo da gente saber no on toda essa conversa entre a Mirrodin e os executivos da Hybe, a internet levantava essas similaridades entre o Elite com o New Jeans, que era parecido e tudo mais. E aí Cara, assim, e isso é uma coisa que acontece muito no mundo dos negócios, assim, né? Você que provavelmente tem a minha idade, você já deve ter passado por isso, e você que ainda não chegou no mundo do trabalho, isso vai acontecer muito, sim, muito. De você ter uma ideia, de você começar a executar um projeto, e aí a empresa em si gostar muito daquele projeto e começar a replicar sem te dar crédito. E muitas das vezes é uma pessoa que está acima de você, um diretor, um gerente, que fala como se a ideia fosse dele. Mas você sabe que foi você que fez, você sabe que foi você que implantou. Todo mundo que está no mercado de trabalho passou por isso. Seja numa empresa pequena, numa lojinha pequenininha, até numa grande empresa. Isso é muito comum, infelizmente. E a Hybe respondeu nesse tempo todo, porque foi um jogo, tipo assim, de tomar lá da cá, entendeu? A Hybe respondeu a tudo isso, atacando a Mirrodin de várias formas também, fazendo um exposed com ela, mostrando inclusive várias mensagens dela falando, tipo assim, mal de tênis, falando mal inclusive das próprias meninas do New Jeans na época, chamando elas de nomes pejorativos, que ela tinha uma amizade próxima com uma xamã, e ela consultava pra várias coisas que ela fazia profissionalmente, como por exemplo o número de integrantes que o New Jeans teria, porque o New Jeans teria mais meninas, tá? Mas porque essa xamã veio falar com ela que tinha meninas ali com umas... Rapaz, até isso. Gente, cada vez que eu vou mais fundo no K-pop, eu vou descobrindo cada coisa. Consulta com o xamã, pra mim, é novidade. De verdade, assim. Não que isso não possa acontecer, não que, assim, tudo bem. No Rio de Janeiro, a gente tem a prefeitura pagando o cobra coral pra poder não chover, sabe? E funciona, eu acho que funciona. Porque geralmente quando acontece não chove mesmo. Mas interessante conhecer essa parte do K-pop. energia meio esquisita, ela basicamente cortou e deixou só as 5 meninas que a gente conhece hoje em dia. Só que eu acho que é por isso que a Coreia, meio que na hora de definir qual posição tomar, a gente defende a Hybe ou a gente defende a Mirrodin, eles optaram pela Mirrodin, porque, olhando agora pela perspectiva coreana, foi o seguinte, a Mirrodin falou de um problema real que todo coreano sofre, que é injustiças no mercado de trabalho, você sentir que seu trabalho tá sendo Todo coreano, todo brasileiro, todo estadunidense, todo mexicano, todo mundo sofre. Felizmente é isso. lesado, que você não tá sendo ouvido, que você não tá tendo a plataforma que você deveria ter pro seu cargo dentro da sua empresa. Abusos no lugar de trabalho e coisas que ela provou por A mais B em prints e conversas e documentos que ela trouxe pra sua coletiva de imprensa. Já no lado da Hybe, eles estavam atacando de forma ad hominem, assim, atacando a moral dela, os costumes dela, praticando intolerância religiosa, e eram coisas que, apesar de terem uma correlação com o trabalho que ela fazia na Hybe, não afetava a questão que estava sendo discutida, que era, ela planejou uma saída hostil da Hybe ou não? Ela consultar, enquanto diretora ali, criativa, de um grupo que está sendo formado na Hybe, uma possível xamã sobre a quantidade de membros ou não entraria muito em questão na visão dos coreanos, porque idols e trainees são descartados o tempo todo por empresas. Agora, qual é o motivo? Se a menina não conseguiu cumprir ali os requisitos na última avaliação, ou se porque uma xamã falou, ai, não contrata essa menina, pouco importa. Idols são vistos como peças descartáveis, principalmente na época que eles estão treinando. Então, os coreanos acharam todos os argumentos da Hybe muito fracos, entende? E depois disso tudo, gente, a justiça coreana abriu uma auditoria para investigar a Hybe por causa de bullying no local de trabalho. Principalmente porque as meninas do New Jeans ficaram todas do lado da Mirrodin. Inclusive, quando a Mirrodin foi tirada do cargo de CEO, as meninas do New Jeans vieram no YouTube fazer uma live, assim, pedindo encarecidamente pela volta da Mirrodin, que a situação da empresa não estava legal. Os pais das meninas do New Jeans também vieram ficar do lado da Mirrodin. Então a situação tava, assim, bem séria. Isso é muito bacana, sabe? Isso é muito bacana quando acontece, porque o que eu tô vendo aqui é realmente uma guerra trabalhista, sabe? Uma guerra empresarial mesmo, de uma pessoa que se revoltou ali. E isso é muito bacana, porque você consegue ver no final quem tá certo, quem tá do lado do trabalhador. Os idols do K-pop, eles são trabalhadores, sabe? Eu suspeito, eu não tenho números sobre isso, né? Vale até a pena eu pesquisar, vou atrás disso, para saber quanto que eles ganham,
quanto cada idol ganha, se é um salário, se ele tem participação nos lucros, se as produções que eles ajudam a fazer, as composições, eles têm a participação deles ali feita certinha, porque esse modelo de trainee, de ter essas coisas, ter debut e tal, pra mim, na minha visão do que eu conheço de música, no que eu conheço de mundo de negócio, faz com que eles fiquem presos e não ganhem tanto dinheiro assim, sabe? O que rolava com gravadora nos anos 2000, aqui no Brasil, no mundo todo, era isso. O dono do selo, o dono do direito das músicas é a gravadora, é a Hybe, no caso. E aí as artistas que estão ali não ganham tanto dinheiro assim. Então, assim, elas estarem do lado da Mehdi, pra mim, é a prova de que ela não tá errada. Que a auditoria foi aberta, inclusive a Honey do New Jeans foi lá dar o seu depoimento pra falar como tá sendo a vida delas na Hybe, que está sendo investigada por bullying no local de trabalho, e ela falou várias coisas, inclusive falou sobre o Bang Shi-hyuk, que é o cara que fundou a Hybe, né? Hoje Ele tem uma carinha... Não vou falar do que ele tem cara porque é um palavrão, mas ele tem uma carinha... Já não gostei dele. ele não é CEO, mas ele é uma figura extremamente importante, ele é a cara da Hybe. Ele é o idealizador da Hybe. Exatamente. Que ele, dentro da empresa, ele é um cara que ele não responde às reverências dela, ele basicamente ignora a existência das meninas do New Jeans. Foram relatos, assim, bem pesados, ela chegou a chorar enquanto ela dava seu depoimento, e isso comoveu muitos coreanos também. Aí. E foi exatamente nessa auditoria feita pela Assembleia O trabalhador tá chorando. O trabalhador tá chorando, pra mim já me pega. Nacional Sul-Coreana, que o deputado Min Young-bae trouxe a público um documento extensíssimo. E aqui que a gente entra nas atualizações. Porque nesse documento, que foi mostrado agora no final de outubro, trouxe várias coisas que estavam sendo discutidas dentro da empresa. Esses documentos eram basicamente atas de reuniões e coisas do tipo, que mostrava a Hybe falando de forma muito hostil e de forma, assim, Pejorativa. totalmente pejorativa. Cara, então, aí a gente precisa tentar fazer uma separação. Era a Hybe falando, era a empresa toda, alguém falando o nome da empresa, ou eram as pessoas que estavam trabalhando na empresa que estavam falando? A gente precisa entender isso também. É desnecessário algumas coisas também. Exatamente, coisas necessárias sobre outros artistas de K-pop e até artistas da própria empresa, tá? Só pra vocês terem noção, a gente vai falar pra vocês uma lista de todos os grupos que foram citados nesse depoimento, que a gente sabe até agora, né, que foram citados, que é o Blackpink, Twice, o novo possível girl group da SM, o Baby Monster, o aespa, o New Jeans, o IVE, o Stray Kids, o NCT Dream, o NMIX, o ZB Não fala mal do Stray Kids não, hein? Não fala mal do Stray Kids não. One e o Rise, mais especificamente também o Sunhan. E o interessante é que depois que esses documentos saíram, plantou-se e instaurou-se Na verdade, não dá pra falar mal de nenhum grupo, né? Mas eu falei do Stray Kids porque eu tenho escutado muito Stray Kids agora, eu gosto muito do Félix. Inclusive, fiz uns vídeos aí reagindo. Eu reagi à música Depende do Félix, a música dele. Fiz um vídeo de Maniac explicando a letra, explicando o conceito da música. E fiz também um react da dualidade da voz do Félix. Então, eu estou muito próximo dos Stray Kids, tenho gostado bastante, então não falem mal. E não fala mal de nenhum outro também, não, pô. imaginário de muitas pessoas de que talvez a Hybe pudesse estar atrás de muitos dos escândalos de grupos que poderiam estar rivalizando com os grupos da Hybe no charts e no K-pop, como por exemplo a saída do membro Sunhan do Rise, que é um grupo da quinta geração da SM que veio aí pra realmente mudar e revolucionar os boy groups no charts. Nenhum dos boy groups que haviam sido produzidos na quarta geração conseguiu um desempenho nas digitais, né, músicas digitais, as vendas, enfim, com o GP, o grande público coreano, assim como o Rise. O Rise realmente veio pra quebrar o jejum dos boy groups de mais de 4 anos nos charts. Isso causou um interesse especial na Hybe e um dos meninos que era um dos mais populares, um dos trainees mais populares da SM que estava integrado aí na lineup do Rise era o Sunhan, que por causa de diversos mini escândalos que aconteceram ali logo nos primeiros 3 meses de debut dele, ele teve que ser afastado do grupo. Depois de quase um ano de hiatus foi anunciada a sua retirada do grupo de forma assim, muito abrupta, foi muito difícil e doloroso. Até hoje tem fã protestando que não está de acordo com essa situação, e agora por causa desses documentos aí onde a Hybe fica citando meio mundo no K-pop, tem muita gente convencida de que talvez essas histórias e esses vazamentos de conversas pessoais. O mais legal é elas trazerem um trecho do documento ali, né? Como se a gente entendesse o que tá escrito. Mas tudo bem, faltou uma tradução aí, pessoal da Natiza. Mas o Sunhan possa ter tido o dedo da Hybe pra tentarem já desmoralizar o grupo logo no debut, porque o grupo não tem ainda uma fanbase tão consolidada igual grupos que são seniors, e quem sabe diminuir o poderio deles pra que outros grupos que estão até na Hybe conseguir pegar. Tem esse conceito também de senioridade, de, tipo, ser júnior, pleno e sênior também dentro do K-pop, tipo, o BTS é um grupo sênior, e aí esse Rise é um grupo júnior? E quem é o grupo pleno? Tipo, o Stray Kids seria o pleno? Rapaz, o negócio tá muito, muito empresarial. Pegar o lugar deixado pelo Rise. Exato, e falando ainda em Rise, gente, a Hybe se comportou ao falar principalmente do Rise como um stan Twitter, um fã do Twitter. Todo mundo que usa Twitter já sabe o que a gente tá falando. Basicamente falando que as únicas pessoas que interessam no grupo são o Moonbin e o Anton, que o resto ninguém liga. O resto...
autista, Hulk. A Hybe nessa energia, tá começando a falar, tipo, até os dois únicos idols que interessam no Rise, entendeu? A galera fala que o Anton é muito alto, ele é meio desengonçado pra dançar. O Wonbin, ele pode ser até um cara bonito, mas as proporções dele Ele são... é baixo demais, né? As proporções não estão ali nos seus lugares, de fato. Começaram a falar um tanto de coisa sobre a habilidade e a aparência dos meninos. A gente vai dar o posicionamento da Hybe depois, no final. Vamos só falar algumas das coisas mais chocantes que foram encontradas nesse documento. Depois a gente fala o porquê que a Hybe estava falando essas coisas pra início de conversa, tá, galera? Vamos Caraca, olha o nível de crítica dos caras, mano. Caraca, meu Deus. corroborar com o que as meninas do New Jeans falavam, gente, as meninas foram mencionadas também nesses documentos, porque foi criada uma gíria online chamada New Lay, que era tipo assim, juntando todos os grupos femininos da Hybe, né? Os grupos que nasceram ali da Hybe, que é o New Jeans, o Le Sserafim e o Elite. Por isso eles estavam criando um plano, tipo assim, olha, vamos tirar o New daqui, que aí a gente consegue manter só o Elite e o Le Sserafim, só o Lay, entendeu? Eles estavam tentando empurrar o New Jeans pra escada. Eram coisas bem complicadas que estavam É escritas. aquela coisa, chamaram todas as meninas do New Jeans de loucas, de não profissionais, porque elas estavam peitando a empresa. Elas são muito burras, nenhum veterano faria isso. Elas são paranoicas, ninguém liga tanto assim pra elas pra tratá-las mal. E elas estavam certas. E, gente, foi uma salada do caralho, tá? Eles Não, aí chega no final, o que acontece? Eu sei que as questões de contrato são muito complicadas, muito difíceis. Mas chega uma SM da vida, que é uma outra empresa que tá rivalizando ali, pega as meninas do New Jeans pra elas, bota lá dentro do guarda-chuva deles e faz sucesso e o pessoal da Hype fica aí expondo o dedo. É o que acontece no mundo dos negócios. Tá insatisfeito, tá falando da empresa e tal, eles não estão dando valor, o empregado vai pra outra. É isso, chega a proposta, se tiver alguma coisa de contrato pra poder ser quebrado, o pessoal paga o que tem que pagar de contrato, igual jogador de futebol. Igual jogador de futebol. Paga a multa que tem que pagar, é isso, vem jogar aqui, vem cantar aqui e faz sucesso. E ainda sai falando da empresa, ainda tem todo o holofote de ter saído no meio dessa treta toda. Assim, burrice pra mim. chegaram a falar, tá lá, da aparência do Changbin do Stray Kids, falando que ele era baixo, que ele não era bonito. Chegaram agora as acusações mais novas. Não fala dos Stray Kids, hein? Tá, gente? Mexeram até com os dois maiores rivais do BTS. Quais são os dois maiores rivais do BTS pro Twitter? É o EXO e o Blackpink. E aí eles chegaram a dizer, tipo assim, coisas super xenofóbicas e desnecessárias sobre a Lisa do Blackpink. Chegaram a dizer que o Blackpink também só é famoso porque elas pisaram no Coachella. Elas são um grupo famoso por ser famoso, entendeu? É, tipo assim, elas não têm nenhum hit, nem nada, nenhum catálogo, elas são famosas por serem famosas, basicamente, tipo assim, as Kim Kardashian do K-pop. Chegaram até a respingar também no Twice, falando, tipo assim, não sei como é que elas lotaram o SoFi Stadium, que é um estádio gigantesco em Los Angeles, que a primeira pessoa que lotou foi o BTS. Como é que elas votaram no sofá sendo que elas não fazem mais sentido, tem 5 anos? Ainda chegaram agora a falar do EXO na atualização mais nova, que o Baekhyun tava fazendo umas lives aí, depois de acordar, se alongando na câmera, meio que, tipo assim, passando um tempo de qualidade com seus fãs, e eles chegaram a falar assim, no relatório da intranet da empresa, atas de reunião, esse menino tá copiando o Jungkook, porque ele provavelmente foi influenciado pelas lives de horas e horas onde o Jungkook, tipo, mostrava cuequinhas e fazia café e... Ficava cantando, então, galera, e o dormia. karaokê. E aí ele está imitando o Jungkook, o que eu acho que é uma prepotência, porque todo idol de K-pop faz essas paradas. E mesmo se ele estivesse imitando o Jungkook, qual é o crime? É patenteado, por acaso? Não pode mais. Tipo, essas lives estão registradas no nome só de um idol, só ele pode fazer. ele pode fazer esse tipo de live. Sabe, você tá Gozado. vendo? Não faz muito sentido essas coisas que a Pra mim virou treta de escola. Entendeu? Virou treta de escola. Vai jogar não é nem o interclasse, né? Aqui, na época, tinha o interescolas mesmo, né? Fazia o interclasse. Tô falando de futebol, tá, gente? Vocês não estão ligados. Fazia o interclasse ali, era escolhido o time para representar a escola e ia disputar o campeonato municipal, que no meu caso aqui é o campeonato mageense das escolas. E aí começava. Não, porque a escola de fulano é assim, a escola de fulano é assado. Fulano tá fazendo isso igual a você. Treta de escola, treta de adolescente. Hybe estava tentando dizer. Tá, e mesmo que fosse patenteada e ele copiou e tudo mais, a quem interessa isso numa reunião? Uma reunião deveria ser pra, tipo assim, a gente estabelecer metas de vendas e de marketing e de proteção pros artistas da empresa? E tava falando Tá, mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, vou voltar uma casinha, porque isso faz parte, tem correlação com a questão das vendas. É, você observar os seus rivais, não rival, né, os seus concorrentes ali, as estratégias que estão fazendo. E nesse caso, como você está falando sobre interagir com o público, sobre K-pop, sobre toda essa indústria que necessita da atenção, que é a indústria da atenção, é válido sim falar sobre isso. É válido que eles estejam discutindo o que um idol de um grupo que rivalizam com o grupo deles está fazendo, sabe? Muito válido mesmo. Até para poder colocar, tipo, olha, o rapaz está fazendo uma live assim, ele fez isso e isso nessa live. A gente precisa que a gente faça parecido, mas sem ser igual para não ser criticado. Isso acontece muito também no mundo das empresas, tá? Dentro da indústria também tem isso me fugiu a palavra, mas engenharia reversa, lembrei. Não é a palavra, é uma frase, né? Que você compra, por exemplo, empresas de carro, ela vai comprar o carro do concorrente, que está com uma tecnologia nova, e ela vai desmontar o carro todo junto com os engenheiros dela ali e vai entender. Então, isso é engenharia reversa, só que, na verdade, não chega a ser porque o cara não tá ali. Mas você entendeu.
de aparência de idol, falou que os meninos do CB1 não são bonitos, falou também da galera daqui das trainees que vão debutar no novo grupo da SM. Vocês conseguem imaginar um bando de engravatado, pelo menos pessoas que já têm mais de 25 anos, que são os trabalhadores coreanos, sentando pra falar um tanto de adolescente? Falando de Stan Twitter, basicamente. Eu não tô aqui, tipo assim, Cara, mas aí, como eu falei, nesse caso faz sentido. Nesse caso especificamente faz sentido. eu tô aqui, ó, puta falando. As criticazinhas que tá rolando, de falar, não, porque fulano fez isso, porque fulano tá gordo, porque fulano... Isso não faz sentido, isso é fofoca de empresa. Agora, falar da live, falar do tipo de música, aí faz sentido sim. Se falar do Tangal, ele... Foda-se você acha, ciclano, fulana. Eu fazendo todo um trabalho, um cuidado pra não falar palavrão no meu canal, e aí no React tem palavrão. Mas eu, YouTube, eu, Lucas Luiz, não falo palavrão nesse canal. Isso aí, tipo assim, gente, é opinião. O que eu tô querendo dizer, tipo, a quem interessa esse tipo de apontamento numa reunião de executivos adultos? Exato. Bom, obviamente, com toda a repercussão negativa que esses documentos tiveram ao redor do mundo, o CEO da Hybe veio se pronunciar quanto a tudo isso e ele disse várias coisas numa carta aberta. Como CEO da Hybe, gostaria de pedir desculpas pelos documentos de monitoramento interno da empresa, porque foi isso que eles disseram, que isso era apenas uma pesquisa de opinião que eles faziam ali, que eles buscavam nos fóruns online, que eles juntavam tudo e colocavam tudo nesse documento. Faz sentido ter pesquisa de monitoramento. Não faz sentido as críticas, não faz sentido xingar. Mas monitoramento online faz sentido, tá? Ele continua dizendo, eu gostaria de abaixar a cabeça em desculpas aos artistas profissionais da indústria e fãs em relação aos nossos documentos de monitoramento interno que foram compartilhados durante a auditoria. Os documentos foram preparados através da coleta de diversas reações e opiniões públicas em respostas a tendências e questões da indústria. Ou seja, basicamente eles foram compartilhados ali entre os membros da empresa para eles saberem o que estava sendo dito sobre cada um dos outros grupos e idols ao redor da internet. Entendi. Então, basicamente, eles pegaram, eles não são Stan Twitter /Gate Forum. Eles pegaram as reações do Stan Twitter /Gate Forum. Entendi. Exatamente, começaram a discutir isso para eles saberem onde que eles vão posicionar os seus grupos. Talvez não seja isso, né? Mas... É só você pegar a realidade de uma empresa pra sua. Vocês ficariam, tipo assim, sei lá, você trabalham na Mac. Aí vocês ficariam o dia inteiro falando, tipo, nas atas de reunião sobre tanto que as coisas da Microsoft são feias. Mas coloca aí na sua realidade, sei lá, trabalho e tal. Vocês ficariam o dia inteiro, tipo, analisando os produtos Santander como forma de acota. Sei lá. Eu nunca fiz isso. Trabalhei anos e anos e anos em diversas escolas de inglês. Nunca sentei numa reunião pra falar da outra, que era competição direta. Então quer dizer que você consegue analisar o mercado sem você ter que manchar ou falar mal das outras marcas? Ou até mesmo... Como eu falei, vamos lá. Dá sim pra você chegar e discutir só sobre a sua empresa. Mas isso não é inteligente. De novo, fazer críticas, pegar o Twitter, eles têm lá que elas estão falando de porque fulano é feio, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Isso tá totalmente errado. Totalmente errado. Mas parar para falar sobre a estratégia que as outras empresas estão usando, discutir ali sobre os seus produtos, porque os grupos são produtos, aí faz sentido. Mas ficar falando, isso, igual falaram da menina lá, isso aí não tá certo, não. Colocar a reputação da sua empresa em jogo na internet com atas oficiais falando esse tipo de comentário esdrúxulo. Interessante. Entendi. Uma coisa é falar assim, eu trabalho num banco. Gente, eu acho que o produto do banco que eles lançaram, apesar de estar sendo bem sucedido, eu acho que a gente aderir a esse tipo de coisa não vai funcionar pro nosso mercado, porque não foi isso que a Hybe fez. O que a Hybe tava fazendo era como se elas fossem os bancos, em vez de falar do produto do banco rival, ou por que ele funcionaria pra nós ou não, por que eles concordam com esse produto ou não. Fala assim, Você já viu também quem tá CEO que traz esse produto? Ah, Bruaca. Ou então tá, você fala pra você, mas isso não é a nossa opinião, igual a Hybe tá... O pior é que isso acontece também, tá? Isso acontece. Eu vou lembrando de cada coisa, sabe, assim, como eu falei, eu trabalhei numa indústria, né, acabei de ser demitido, na verdade estou em aviso prévio, né, ainda não saí da empresa, e acontece isso, a gente começa a falar sobre uma outra empresa, fala, não, esse aqui tá com dinheiro, esse aqui não tá com dinheiro, mas a gente não fala das pessoas em si, né, pelo menos na empresa que eu trabalhava, não se falava das pessoas que estavam na empresa, a gente falava da empresa, então era um CNPJ falando mal de outro CNPJ. Tá dizendo. É a galera que tá falando. Você vai ficar falando sobre isso? Gente, a internet tá falando que a CEO de tal coisa. Caraca, uma loucura, uma louca. Ainda assim, mesmo não sendo a sua opinião, vocês estão entendendo que não faz está sentido. dentro, não cabe no papel da Hybe fazer isso? Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Não tipo cabe assim, mesmo, eu não. acho que se eles estão se sentindo ameaçados por outros grupos de K-pop no charts ou coisas do tipo, acho que eles têm que olhar um pouco pra si e ver o que eles não estão fazendo, que no caso é trabalhar, né? Isso ainda é trabalho. E obviamente, gente, a gente conhece a internet, a gente conhece o lugar que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Quando tudo isso saiu, obviamente começou uma guerra gigantesca de fandoms. Um fandom começou a discutir com o outro. Porque falou isso no meu grupo. Mas você não sei o quê. Mas as meninas não tem nada a ver com isso. Na verdade, eles deram um prato cheio pra galera continuar brigando, porque eles não têm vida e eles ficam brigando de internet pra quem quer melhor falar de artista. Exato. E agora é isso, é como se a Hybe, tipo assim, briguem. Agora tá todo mundo brigando entre si na internet. E aí a gente foi surpreendido essa semana com uma carta gigantesca do Sun Quan, do Seventeen, falando exatamente sobre essa questão. Ele não toca diretamente nos documentos da Hybe, mas ele deixa bem claro sobre o que ele tá falando. Que ele, como membro de um dos grupos da Hybe, ou seja, esse empregado da Hybe, não compactua com as reuniões extremamente necessárias com esse tipo de ata e discussão. Ele fala coisas como, tipo assim, nós não somos marionetes, parem de colocar uns contra os outros, os nossos amigos de indústria, os meus membros, os amigos que eu adquiri nessa indústria ao longo dos 10 anos que estou nela, somos pessoas boas, se dá sangue no palco, a gente tem uma vida que a gente se dedica a esse craft, a essa arte que a gente produz de dança.
E no final, gente, é tudo sobre isso. No final é tudo sobre o trabalhador que tá ali, sabe? Eles são trabalhadores, são ídolos, são mundialmente conhecidos, mas são trabalhadores, cara. Provavelmente recebe salário, nem participa dos lucros do que ele produz ali, tá ligado? E no final é sobre isso. No final é sobre a empresa tá colocando o trabalhador um contra o outro. E você que é fã, que também é trabalhador, que faz parte da indústria, que você ajuda a dar stream, ajuda a dar dinheiro, você também tá brigando um contra o outro por causa dos caras que estão lá em cima, no topo, cara. Sabe? O problema é esse. O problema todo, no final, é esse. Por causa de, muitas das vezes, ego de um, de outro. E eu tô falando isso com uma experiência própria, porque, como eu falei, eu fui demitido agora. E, assim, eu não vou entrar em detalhes porque é coisa da empresa, da minha vida de CLT lá. Mas, claramente, a situação que rolou, que aconteceu, é por causa de pessoas que estão lá em cima, sabe? É por causa disso. No final, o penalizado fui eu. Nesse caso, no final, o penalizado vão ser os idols e vão ser vocês que são fãs, vão ser nós. Nós que somos fãs, eu já me coloco nesse lugar de fã. Dançar, cantar, comunicar com os nossos fãs. Parem de ver a gente como objeto de manipulação da mídia e como fantoches que vocês podem fazer o que vocês bem entendem. Eu entendo que o trabalho de idol gera uma curiosidade sobre a nossa vida e que a gente às vezes tem que se portar de certa forma, mas nós não somos brinquedos. Tô parafraseando uma carta que foi extensíssima. Basicamente Inclusive, o react que eu fiz, o react não, a análise que eu fiz explicando o Maniac do Stray Kids é sobre isso. Também é sobre isso. isso. Ele expôs também uma cartinha que a Hyewon, membro do NMIX, um grupo da JYP, mandou pra ele, agradecendo pelo presentinho que ele havia mandado pras meninas do NMIX. Ou seja, mostrando que todos os idols são amiguinhos, gente, são coleguinhas de indústria, todos se conhecem, todos se respeitam muito, porque todos sabem o que é preciso fazer pra estar ali. Eu acredito que, tipo, você é como, sei lá, ser estudante de medicina. Eu nunca vi um médico te falando muito mal de outro. Assim, médico falando mal de outro eu já vi. Mas é muito parecido com você. Você trabalha no mercado, por exemplo. Não precisa ser médico, não. Trabalha no mercado e tá sofrendo trabalhando no mercado. Trabalha em loja. Trabalha em loja de shopping, melhor exemplo. Você vai fazer amizade com o pessoal das outras lojas. Às vezes você tem uma rivalidadezinha que ocorre ali, mas no final você vai encontrar com a menina que tá no banheiro, vai trabalhar final de semana, vai trabalhar feriado, vai sair com cara de cansado, vai chegar no mesmo horário. É isso, eles vão se encontrar nos shows, nos eventos. É isso. Eu acho que todo mundo meio que sabe como é difícil chegar ali. Se a pessoa chegou ali, é porque ela batalhou muito. Eles têm meio que um respeito pra pessoa por ela estar ali. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou médica, vai ver alguém nos comentários. Quem disse? Era uma competição! Porra, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que eu, Natália, pelas pessoas próximas de mim, eu nunca vi esse tipo de competição, porque a gente, eu acredito que é pela minha visão leiga, até porque a minha visão também é leiga pra idols, até porque eu não sou uma. O que a gente pode falar é o que a gente consegue ver no nosso recorte. Exato. É que, tipo, eles se respeitam porque é um lugar muito difícil de chegar. Profissões que exigem um pouco mais ali dos seus estudantes /trainees, criam um senso de comunidade maior entre as pessoas. Independente, irmão. Independente de ser uma profissão que depende muito. Independente. Qualquer profissão que você tá ali inserido, se você, falei, pessoa que trabalha no mercado, você vai num outro mercado de outra rede, você, que é caixa de mercado, você vai olhar pra você sabe o que essa pessoa tá passando, você sabe que é uma merda tá ali. Muitas das vezes é uma merda. Que a pessoa não queria estar ali, queria estar estudando, queria estar fazendo outra coisa. E aí você se compadece, você sabe. Não é só sobre a trajetória em si, é sobre o local que tá ocupando, identificação pelo local que tá ocupando. Sabe? Exato, a gente pode até voltar, tipo assim, algum tempo atrás, na época que as meninas do New Jeans fizeram aquela live pra poder clamar a volta da Minhee Jin. O próprio Jungkook postou no Instagram do Bam, que é o doguinho dele, coisa tipo assim, não culpem os artistas, tipo assim, libertem os artistas. Artistas não são marionetes. Então assim, todos os artistas estão nos falando, os idols estão nos dizendo de que lado eles estão. Gente, outra coisa, deles. todo mundo colocando a Minhee Jin como se ela fosse uma das maiores haters do BTS. Ela tá tentando até usar a Xamã, notícias e histórias plantadas pela própria Hybe. Usar a Xamã pra tentar causar em algum rebuliço pra um disband do BTS, pra o New Jin ser o grupo, tipo, líder da Hybe. O V, Taehyung do BTS, que atualmente está no exército, ligou pra Minhee Jin pra prestar solidariedade pro momento que ela está enfrentando com o New Jeans atualmente. Então, isso é uma grande falácia. Essas histórias onde, tipo assim, existe uma executiva tramando ali a destruição de vários grupos com religião, ou de meninos que odeiam as meninas, isso não existe. O que existe são engravatados que estavam colocando um tanto de idol contra o outro, dentro ou fora da Hybe, manipulando toda uma indústria com o comportamento tóxico que os fãs naturalmente já têm. É só isso. E o que aconteceu foi que a Hybe tentou pegar comentários realmente problemáticos da Minhee Jin e usar isso para atacá-la, sendo que isso não tinha nada a ver com a questão que estava sendo principalmente desenvolvida e discutida ali, que é uma questão que eles criaram, que foi, uma CEO que tá tentando nos desvencilhar, separar a Hybe, uma guerra civil. Tá, realmente os comentários que ela fez são problemáticos. É uma senhora de meia idade sul-coreana que os falou. Mas não é isso que a gente tá discutindo aqui. Até porque os comentários da Minhee Jin, que foram errados, foram feitos no momento de confidencialidade entre ele e outros empregados, e é onde eles conseguiram ali, por causa de análise forense do computador. Tá todo mundo errado.
do pessoal dela, que ela trabalhava com ele também dentro da Ador. Mas esses documentos são documentos de atas oficiais da empresa, de reuniões. E aí eles falaram todo esse negócio da emancipação e tudo mais. Uma coisa, eles falaram que eles estavam querendo se desvencilhar da Mehdi porque ela não era uma pessoa confiável. Mas aí ela trouxe outras questões. Do trabalho, contanto que lá ela era explorada, ela não era ouvida, tanto que eles usurpavam de trabalhos criativos de pessoas que estavam dentro da Hybe. Enfim, coisa do tipo. A internet coreana, né? Todo mundo comprou tudo isso que ela falou e eles nunca se defendiam desses pontos. Só que, óbvio, né? Eles têm muito poder, eles têm bons advogados. A Mehdi foi afastada do cargo, agora ela tentou voltar pro cargo de CEO, não aceitaram. E assim, a gente não tá colocando a Mehdi no lugar de vítima. Ela também é uma pessoa que teve várias faltas. O negócio é que eles nunca conseguiam comprovar 100% as primeiras alegações de que ela tava tentando fazer uma remoção hostil da Ador, quebrando ali contratos com a Hybe, entendeu? Exatamente. E a única coisa que chegou no nosso ouvido agora é isso, que eles foram extremamente necessários, que o bullying com o New Jeans era verdadeiro, sim, que eles estão usando o Idol como escudo pra brigar com outros fandoms e com outras empresas, sim, e que até membros do grupo mais antigo da empresa, por exemplo, como o BTS, estão do lado dos Idols nessa. Então, tipo, como é que a gente vai resolver daqui pra frente? A gente tem que continuar, essa auditoria tá continuando a acontecer, tanto que muito mais coisas estão saindo ao longo dos dias, e a gente tem que esperar pra ver o que vai acontecer com a Hybe, se vai ter alguma consequência ou não, a gente vai ter que esperar pra ver. Então é isso, gente. Eu acho que, assim, os coreanos, eles tiveram que aceitar a Hybe, porque a Hybe produziu, tipo assim, coisas que mudaram pra sempre a história da música sul-coreana. Só que a Hybe não é a Big Three. A Hybe não tem as garras, né, tipo assim, dentro da história musical sul-coreana que uma Big Three tem. Então, ela tem que chegar no talento. Ela tem que O que é a Big Tree? com muita precaução, porque quando a internet também, sul-coreana, se vira contra uma empresa, um artista ou alguém lá na Ásia, você já sabe o que acontece, né? E a galera pergunta, você pode respingar nos grupos da Hybe? Pode muito. Então, isso. Qual é a opinião de vocês? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo de sempre. No final, galera, no final, muito obrigado, Natisa, pelas informações. No final, sabe o que vai acontecer? O pessoal vai, assim, dependendo de como a Hybe sair, vai dar tudo certo, mas no final eles vão cancelar a Hybe, vão continuar do lado dos idols, e sabe, assim, é o que eu tô vendo que tá acontecendo, que o pessoal critica muito a Hybe, mas continua com seus idols. E no final é isso que importa. Importa o trabalhador, importa quem fala com você diretamente, porque os caras que estão lá em cima como marionete, eles só querem saber de dinheiro, sabe? No final é isso, no final é isso. Antes de finalizar, duas coisas. Primeiro, eu sou o Lucas Luiz, eu sou músico, produtor musical, e eu falo de música. Eu tô nessa série desvendando o K-pop, descobrindo o que o K-pop tem. E esse react foi um pouco diferente, ele tá muito longo, mas eu precisava entender, né? Porque não é só música, né? Eu preciso entender o que tem por trás, o que faz você gostar de K-pop. E eu já posso me colocar nesse lugar que eu também tô gostando. E a gente tá com a meta de chegar a 2.000 inscritos para aumentar o nosso watch time, aumentar o nosso tempo e conseguir monetizar. E a outra coisa, falando sobre isso, é que eu arrumei uma forma, talvez, de conseguir criar um pouquinho de dinheirinho, um pouquinho, aqui com o YouTube, que é a lojinha do Ruivo, que eu vou deixar nos comentários, que eu trago alguns itens, né, como afiliado da Amazon. E aí, você que já vai comprar alguma coisa de K-pop, considere comprar com o meu link, que aí você me ajuda, você me dá um pouquinho de comissão. O valor não muda, continua o mesmo valor, a parte que iria para a Amazon e para o vendedor que vai vir para mim. Um pouquinho, centavinhos, mas já me ajuda. Já dá para comprar a ração dos meus cachorros aqui, dos meus filhos. Galera, assim, eu tô muito, sabe, eu tava num lugar de superfície, assim, do K-pop, e aí conforme você vai ouvindo, você vai convivendo com as pessoas, você vai afundando, e eu só consigo sentir que talvez a gente precisa começar a se perguntar como tá a saúde mental dos idols, tá ligado? Porque passar por isso, a menina ter que ir responder um processo lá, dar testemunho num processo em que ela começa a chorar pelas coisas que ela tá falando, assim, cara, como é que tá a saúde mental do seu bias aí, sabe? Dos seus bias. E eu espero que esteja todo mundo bem, espero que todo mundo esteja muito feliz. E eu vou pesquisar pra saber quanto que eles ganham, sabe? Porque me parece que é uma relação totalmente predatória. É uma relação que a gente via acontecer com as empresas, né, as gravadoras no Brasil, com os artistas. Eu sou muito fã de Fresno. E o pessoal da Fresno começou a ganhar dinheiro mesmo, de fato, quando eles ficaram independentes. Então, será que o caminho para os idols, por exemplo, assim, o BTS, por exemplo, chegar no momento que está insustentável ficar na Hybe, será que eles poderiam ficar independentes? Comenta pra mim se tem essa possibilidade, se tem grupo de K-pop que é independente. Porque no final eles vão ficar com o dinheiro deles. Tem muita gente que trabalha ali, eles vão gerar emprego, vão trazer pessoas para trabalhar com eles, para poder gerir, fazer as paradas, mas eles em si vão ser o dono do negócio, sabe? Eles vão ser o dono da empresa. E eu acho que valeria muito a pena.
sabe? Valeria muito a pena. Ou uma outra empresa que seja mais humana de comprar os direitos, comprar o catálogo e levar os artistas, levar o New Jeans, levar BTS, levar as outras pessoas para outra empresa. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo.